Amados, vamos abrir a Escritura na carta de Tito, na carta de Paulo a Tito, melhor dizendo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nessa manhã nós iremos do versículo 1 até o versículo 10. Tito, capítulo 2, 1 a 10. Peço que você acompanhe com toda a atenção a leitura do texto, que será objeto de nosso estudo nessa manhã. Assim diz a palavra do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido, os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui é a palavra do Senhor, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso que se manifestou na palavra. E pela palavra agora ao Senhor rogamos que estejas abrindo nossos corações a fim de que sejamos convencidos da verdade eterna das Tuas palavras. Ó Senhor, ilumina-nos a fim de que creiamos e assim transformados por Ti mesmo para a Tua honra e glória pela exposição das Escrituras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O que faz uma igreja ser relevante? O que faz uma igreja ser relevante? Essa é uma palavra que recentemente tomou as discussões dentre os grupos religiosos, especialmente os cristãos, a fim de tentar compreender como que a igreja deve se portar no final do século XX, início do século XXI, como nós estamos vivendo. Essas coisas realmente ganharam discussão e muitas igrejas foram fundadas a partir do pressuposto de que a igreja precisa ser relevante no seu contexto, na sua vizinhança, para a sua cultura. E pensando nisso, muitos começaram a tentar desenvolver um critério do que seria uma igreja relevante. E para muitos, uma igreja relevante é aquela que está aberta à cultura, está aberta aos anseios deste mundo, às questões deste mundo, e por estar tão atenta a isso,
ela desenvolve todos os seus trabalhos a partir exatamente dessas inquietudes, dessas questões da humanidade. Então, enquanto estamos vivenciando um problema de ordem cultural, que envolve identidade, por exemplo, aquela igreja ela precisa se estabelecer a fim de responder a essas questões. Mas o problema é que esses grupos responderam no afã de encontrar ali um coração mais disposto para aquilo que a igreja tem a dizer. Responderam não muito diferente daquilo que responderia um guru oriental, não muito diferente daquilo que responderia um coach motivacional. E não é à toa que nós temos visto um crescimento de igrejas que são voltadas exatamente para a nossa cultura e estão cheias da cultura, mas vazias do Evangelho. E parece que o pressuposto que está por detrás disso não é exatamente a relevância da igreja, mas entenda, é a irrelevância do Evangelho. O problema, portanto, não é considerar que a igreja precisa ser relevante, mas pensar que o Evangelho, que a palavra de Deus não é relevante. Ela está datada. Ela resolvia questões para um período histórico que não mais diz respeito ao nosso. E, portanto, é fundamental que nós estejamos trazendo agora uma novidade, porque aquilo que outrora foi dito não serve mais. Recentemente eu postei alguma coisa no Instagram sobre o papel da mulher dentro da igreja. Isso é uma discussão que permeia exatamente essa questão da relação entre cultura e evangelho. Eu já defendi aqui na igreja o que eu acredito ser aquilo que a Bíblia tem a dizer, e não só eu, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil tem dito. Você pode depois olhar a minha exposição de 1 Timóteo capítulo 2. Mas eu postei sobre isso, e um rapaz que mora no leste europeu, brasileiro, resolveu questionar o que eu estava dizendo. E ele disse que não entendia como é que a igreja, em pleno século 21, ainda está resistindo a uma questão tão óbvia da nossa cultura. E eu perguntei para ele: ok, me parece que você entende que algumas coisas da Bíblia devem ser mudadas. Eu quero te perguntar qual é o critério final dessa mudança. E ele não teve dúvida: a nossa cultura. Então, na verdade, o que está por detrás de toda essa história é: qual é a autoridade última da vida da igreja? Ou melhor dizendo, qual é a autoridade última da sua vida? Quem é que diz a última palavra sobre quem é você, o que você faz, o que deve fazer, o que é justo, o que é bom? Porque quando esses movimentos de igrejas relevantes, com nomes em inglês, com uma descaracterização da liturgia tradicional, com uma apropriação de uma linguagem contemporânea, muitas vezes até mesmo de palavrões. Eu já estive em igrejas que o pregador, eu não vou dizer o nome porque ele é muito famoso, ex-vocalista de uma banda muito famosa inclusive,
resolveu falar uns palavrões durante a pregação dele para ser cool, para ser relevante, para ser legal. E eu estava ali exatamente porque admirava o cantor, jamais o pregador, e eu percebi o quanto é tolo você pensar que porque você está usando uma palavra, uma gíria, ou pior, um palavrão, você vai alcançar o coração das pessoas. E para não me estender muito na introdução, como fez o reverendo Elias semana passada, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Toda vez que a igreja tenta ser relevante, assimilando aspectos mundanos da nossa cultura, ela faz isso de forma ridícula. Eu vou explicar. E de nada adianta você querer trazer o carnaval para a igreja, porque o carnaval fora da igreja é muito melhor, eu te garanto. Se é para brincar carnaval, brinca fora da igreja, porque dentro da igreja vai ser muito sem graça. Se é para ter boate, é melhor a boate fora da igreja, porque a boate da igreja vai ser sempre muito sem graça. Primeiro porque não tem bebida, já perdeu metade da graça. O problema, meus irmãos, é que a caricatura de quando a igreja tenta forçar para ser legal, para ser bacana, para ser relevante, é que ela deixa de ser igreja e deixa de ser alguma coisa interessante também para o mundo. Por um tempo, essas coisas até acontecem. Tem um certo auto-engano que dura um tempo. Mas vocês vão ver que essas igrejas geralmente estão rodeadas de mochileiros. Termo que foi usado por um teólogo alguns anos atrás. Mochileiros evangélicos. Que com sua mochila ficam pingando de igreja em igreja em busca de novidades. Esse desafio não é só nosso. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, tem por necessidade de explicar a Tito como ser um discipulador, como ser um pastor que discipula a igreja. E agora, no capítulo 2, Paulo insiste, diante dos problemas levantados pelos falsos mestres, diante de muitos que mudavam a palavra de Deus, mudavam a doutrina, tentavam distorcer a verdade. Paulo chama a atenção de Tito para o fato de que o evangelho, a sã doutrina, como ele chama, ela é de fato relevante e não precisa se tornar relevante, mas ela é fundamentalmente relevante para todas as pessoas, por ser o que ela é, e não o que nós queremos que ela seja. O evangelho, portanto, não pode ser diferente para pessoas diferentes. Nesse caso, o evangelho será sempre o mesmo, ainda que pessoas diferentes se apropriem do evangelho, porque ele se sobrepõe sobre todos. Foi como eu falei para as crianças, e demorou um pouco, porque a pergunta era difícil, nem os adultos pegariam assim tão fácil, para entender onde eu queria chegar. Que não importa a idade, não importa o seu grau de instrução, não importa o seu trabalho, o evangelho tem de ser o mesmo. É claro, e devemos estar cientes disso, que a comunicação desse evangelho será diversa, desde a língua. Afinal de contas, estou falando com os irmãos aqui em português. Em outros países, outras línguas serão faladas, mas o mesmo evangelho estará sendo pregado, porque a essência do evangelho não está apenas nas palavras,
mas no que elas denotam, no que elas significam, para onde elas estão apontando a verdade de Deus. A doutrina é a mesma, com variadas aplicações para a vida, porque o Evangelho é sempre relevante para todos, em qualquer tempo. Nessa manhã nós vamos, portanto, verificar, a partir daquilo que Paulo diz a Tito, que a relevância do Evangelho é de fato para todos. Primeiro, ele diz aos homens idosos, veja comigo mais uma vez o versículo 1 e 2. Mas você ensine o que está escrito, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. O tema geral é aquilo que está aqui no verso 1. Você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. É claro que a palavra mas, essa adversativa que nós encontramos aqui, ela está contrastando o que vem anteriormente. Então, se você observar aqui no versículo 15 até o 16, você vai entender mais ou menos o que ele está falando. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra. Veja de novo o versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É exatamente o contraste que Paulo está fazendo agora a respeito destes que dizem conhecer a Deus, mas o seu procedimento não é coerente com aquilo que de fato Deus diz, que agora Paulo insiste: ensine a sã doutrina. Ensine. Literalmente no grego, Paulo está dizendo fale. O verbo aqui é falar. Fale da sã doutrina. Falar aqui pode significar tanto ensinar, quanto exortar, quanto encorajar. Inclusive, Paulo vai usar esses verbos na sequência do texto. Falar engloba todas essas questões em termos semânticos. Por quê? Porque Paulo sabe que Tito deve dizer da palavra do Senhor, do Evangelho, em uma diversidade de momentos. Não apenas no ensino formal, mas até mesmo no procedimento dele como um exemplo. Vamos ver isso daqui a pouco. Portanto, ele deve estar pronto para ensinar, para manifestar a doutrina, a verdade, em todos os momentos, ao encorajar pessoas que estão desanimadas, ao exortar aqueles que precisam ajustar as suas mentes para a vontade do Senhor, ao ensinar aqueles que, por ignorância muitas vezes, não compreendem o que devem e como devem viver. O primeiro grupo dos 5 que Paulo trabalha é o grupo dos homens idosos, os mais velhos. Estes, diz Paulo, devem ser, em primeiro lugar, sóbrios. A palavra sóbrio aqui tem a ver com bebida. É curioso, Paulo vai falar isso também das mulheres. Nós, como sempre, estamos lidando com um telefone só de um lado da ligação, né? Então, a gente não sabe exatamente se havia problemas de alcoolismo dentro da igreja de Creta específicos. Mas, conhecendo um pouquinho da cultura greco-romana, nós sabemos sim que naquele período da história, não muito diferente dos nossos períodos, as pessoas, homens e mulheres, viviam embriagados em suas festas,
em momentos de tristeza. Portanto, não seria estranho para a igreja ter pessoas mais velhos, porque já tem mais tempo de caminhada, com problemas com o álcool, com problemas com a bebida, com vícios. Podemos estender o significado não apenas para as questões do alcoolismo, mas para todos os vícios. Os mais velhos, porque já tem uma andança, são muito mais difíceis de, muitas vezes, perderem hábitos que assimilaram no decorrer da sua vida. Mas Paulo insiste: sejam moderados, sejam sóbrios. A palavra, portanto, moderação ou sobriedade, de modo algum, é um chamado à abstenção do uso adequado, seja de bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que o Senhor legitimamente nos dá para o deleite e o desfrute. Porque em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos esse tipo de radicalismo. Na verdade, vocês vão perceber, isso é muito interessante aqui no capítulo 2, que Paulo reiteradamente diz que nós cristãos somos chamados ao equilíbrio, à moderação, ao meio das coisas. Inclusive, os teólogos medievais e alguns, inclusive protestantes reformados, quando vão trabalhar as questões dos vícios e virtudes, quem trabalha com educação clássica conhece bem essas expressões, dos vícios e virtudes, sabe bem que o vício está exatamente nos extremos, ou na ausência, ou no uso desmedido. E a virtude, que é sempre o mais difícil, está no meio. E essa é uma dificuldade ética, moral, para todos nós. Porque seria muito mais fácil sermos proibitivos. E muitas pessoas caminham por aí. Muitas pessoas, com medo da dificuldade de ser sóbrio, de ser moderado, preferem um caminho ético da proibição. O problema é que Paulo vai responder a essas pessoas. Ele responde em suas cartas dizendo que aqueles que dizem não toque nisso, não beba naquilo, alguns até diziam é melhor nem casar, nem tocar em mulher, porque se a relação homem e mulher pode conduzir ao pecado, então é melhor a abstenção completa. E Paulo vai dizer, contra isso não há nenhum poder de santificação. Amados irmãos, a sã doutrina que nos chama a uma prática, e isso é uma coisa interessante também do capítulo 2, é que nós veremos que Paulo está muito mais preocupado com a prática da doutrina do que exatamente com o conteúdo dela. Ele não vai se preocupar em explicar o que é essa doutrina. E os irmãos que têm nos acompanhado desde o começo do ano, ouvindo sobre a sã doutrina, sobre a tradição, sobre aquilo que é o Evangelho, já ouviram várias vezes o que isso significa. Qual é o fundamento o qual nós estamos embasados para viver nesse mundo a partir da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ser moderado sempre será mais difícil, mas é o nosso chamado. Paulo continua, aos homens mais velhos, ele diz, eles devem ser respeitáveis, dignos de admiração. Aqui está mais uma coisa que somos chamados a considerar. É claro, os mais velhos, por natureza, chamam a atenção do seu exemplo. Já deve ter ouvido isso. Rapaz, tu com essa idade, fazendo esse tipo de coisa. Por quê? Porque você espera que certas coisas não sejam mais feitas por pessoas que alcançam uma maturidade. E é o caso aqui.
Paulo está dizendo, aqueles mais velhos são e devem ser exemplo no corpo de Cristo. Meus irmãos, vocês que passaram aí dos 40, dos 50, dos 60, vocês têm os seus olhos, ou melhor dizendo, os olhos de muitas pessoas estão voltados para vocês. Os mais novos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, olham para como vocês estão vivendo, falando. E eu já fiz umas exortações muito duras aqui, há uns domingos atrás, considerando que infelizmente, muitas vezes, temos visto uma certa negligência por parte dos nossos irmãos, especialmente os homens, que é o que o texto está se referindo, mais velhos, de participarem mais efetivamente aqui na igreja. Precisamos de homens mais velhos, experientes, maduros, na liderança dos ministérios, nos ofícios diaconal, nos presbíteros, que inclusive significa, presbítero significa idoso, maduro. Meus irmãos, ser digno de admiração, é claro, não é alguma coisa que você possa comprar, mas você tem que ter um exemplo, você tem que ser um exemplo. Eles devem ser, mais uma vez, sensatos. E aqui, talvez a palavra sensato esteja muito próxima da palavra moderado, sóbrio, só que aqui em mais coisas do que apenas os vícios da embriaguez. E por fim, diz Paulo, estes mais velhos devem ter uma saúde espiritual, devem ser sadios em 3 grandes coisas. Aquilo que o apóstolo Paulo vai usar outras vezes, essa tríade, inclusive em 1 Coríntios capítulo 13, na fé, no amor e na esperança. Aqui ele usa uma outra palavra, usa a palavra perseverança, mas o significado é o mesmo. Ele diz, devem ser sadios, devem ter uma boa saúde na sua fé, no amor e na perseverança. Essas 3 características da fé cristã, da vida cristã, de um coração de um crente que deposita a sua fé em Cristo Jesus, que contempla o mundo e as suas lutas pela verdadeira esperança da palavra e que age no amor de Cristo. É uma verdade que nós devemos considerar, não importa a idade, mas especialmente aqueles mais velhos. O texto continua e Paulo agora no versículo 3 se direciona a um novo grupo. Ao grupo das senhoras. Ao grupo das senhoras aqui. Asaf. Ele falou primeiro com o PH. E agora vai falar com a Asaf. Olha aí, minhas irmãs mais idosas. O que Deus tem para as irmãs aqui. Do mesmo modo, e aí a insistência dele. Da mesma forma que você deve encorajar, ensinar, exortar, falar aos idosos homens, agora também deve fazer o mesmo para com as idosas. Quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. 4 características. Primeiro, elas devem ser reverentes. A palavra reverente aqui está associada à reverência cultica. A palavra grega era usada para os momentos litúrgicos de adoração pagão e também dentro da igreja. Então, a reverência que Paulo requer das mulheres aqui
talvez esteja associada exatamente à mesma reverência ou modéstia que ele espera das mulheres, lá de 1 Coríntios capítulo 11, quando ele ordena que quando elas participarem do culto, com profecia, com oração, estejam vestidas de modo adequado com o véu. E se você não entende muito bem esse assunto, também pode acessar lá nossa exposição. Eu já falei sobre isso, eu nem lembro mais quando foi, mas eu falei sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11, você bota lá, eu já expliquei esse texto. Mas o que Paulo, portanto, deseja das mulheres como exemplo, e aí veja, mais uma vez, ele chama a atenção de que as mulheres mais velhas, como os homens mais velhos, devem ser um exemplo de procedimento, primeiro interno, dentro do culto, portanto, como se vestem, como participam do culto, como são reverentes no culto ao Senhor. Mas também, quando estão fora do momento solene, diz Paulo, elas não devem ser caluniadoras. Meus irmãos, o Espírito Santo que fala por meio de Paulo, nos fala sobre muitas vezes o problema de muitas irmãs, da dificuldade com a língua, da dificuldade que tem com o uso da língua. A palavra caluniadora traz ideia de fofoca, de dissensão, de mentira, onde as mulheres são chamadas a considerar como devem proceder no falar. Uma igreja que eu fui membro há muitos anos atrás, não era presbiteriana, tinha uma irmã que o apelido dela era Soubesse. Porque quando ela chegava para as pessoas, ela soubesse. É um problema, minhas irmãs. É um problema que Paulo se direciona especificamente às mais velhas. Como você tem usado a sua boca? Para falar do quê? Muitas vezes nós conectamos as palavras torpes, como geralmente a nossa tradução diz, com palavrão. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente adora falar isso para as crianças. O problema é que a palavra torpe, que literalmente ali é uma palavra com fedor de peixe estragado, essa ideia, não tem tanto a ver com palavras chulas, mas muito mais a ver com a ofensa que elas produzem. E aqui nós precisamos ser lembrados disso. Que você, minha irmã, precisa tomar muito cuidado com aquilo que você anda dizendo por aí. Com o prazer de expor o pecado das pessoas, quando você não foi lá confrontar. Com o prazer de distorcer certas verdades, para que alguma coisa fique boa para você, com o prazer da fofoca, da maledicência. O apóstolo Paulo nos chama a olhar, minhas irmãs, não sejam caluniadoras. Ele continua aí, mais uma vez ele trata sobre a questão do vinho, da bebida. Eu disse, os irmãos, poderia ser um problema não só para os homens, mas para as mulheres. Nem escravizadas há muito vinho. É interessante que a palavra escravizada surge aqui,
Porque parece, de fato, que estamos tratando de pessoas que estão num processo de vício, mas diferente do que talvez a psicologia moderna diria, você deve ter controle disso. Buscar no Senhor a condição para fugir dessa escravidão e poder viver segundo a vontade do Senhor. E a última característica das mulheres idosas é que sejam mestras do bem. É uma expressão que não se encontra em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E, na verdade, talvez seja uma palavra que o próprio apóstolo Paulo tenha criado aqui. Ele junta duas palavras, kalos e didasko, para falar do que as mulheres mais idosas devem fazer, ou devem ser. Mais especificamente, porque é um adjetivo, como elas devem ser. Ele qualifica essas mulheres idosas como mulheres que ensinam o bem, que ensinam aquilo que é justo. Ele havia explicado, lá em 1 Timóteo capítulo 2, que elas não devem ensinar. Mas aqui ele diz que elas devem ensinar o bem. Então, o que Paulo está querendo dizer, afinal de contas? Primeiro, Paulo não está tratando aqui de um ensino formal, como que aqui nós estamos participando do culto, como se as mulheres devessem também, coubesse a elas o ensino. Isso Paulo proibiu. Mas muito mais, a forma de vida. É por isso que na sequência, ele vai dizer como que elas devem proceder. O versículo 4, ele explica o conteúdo, a matéria que elas devem ensinar. O que é o bem nesse caso? A fim de, versículo 4, instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meus irmãos, o que acontece é que num período de conversão, quando muitas irmãs mais velhas se reconheciam o Senhor Jesus Cristo, reconheciam a sua dependência em Cristo, eram de fato mulheres crentes, mas seus maridos não. Elas tinham o desafio de procederem de forma adequada no seu lar. E o problema, que Paulo vai tratar várias vezes, é que muitas vezes essas mulheres entendiam que por estarem libertas do jugo do pecado, por estarem libertas do aprisionamento pecaminoso, pagão, e agora vivendo uma vida com um homem que não corresponde à vida cristã, muitas delas se afastavam de seus maridos, naturalmente. Talvez seja o seu caso, minha irmã. Talvez você seja casada com um homem que não é crente. E você sabe como é difícil conviver com alguém que não é crente. Você sabe como é difícil ter expectativas, você se programar com coisas que envolvem a vida cristã, mas você nunca está com o seu marido, e como isso é frustrante, e é natural que um distanciamento muitas vezes ocorra. Mas Paulo chama a atenção das mulheres mais velhas para que sejam um exemplo no lar. Então, reverência na igreja, nos relacionamentos, na vida piedosa de sobriedade, mas também no lar, em como elas tratam os seus maridos, porque muitas jovens naquele período estavam também casadas com homens ímpios, ou mesmo com crentes, e que precisavam proceder de modo adequado dentro de casa. E um exemplo, mestras do bem.
Mulheres que com a sua própria forma de vida, com o seu proceder, ensinam. E como ensinam? Minhas irmãs, muitas vezes a cozinha de sua casa poderia ser uma excelente sala de aula. E eu não estou falando de receitas, mas onde você pudesse levar jovens para aprender muito mais do que fazer um bolo gostoso, mas a viverem em piedade, mas viverem em fidelidade ao Senhor. Diz o texto que elas, as mais velhas, devem ensinar as mais novas a, inclusive, amarem o seu marido e os seus filhos. Portanto, há sim um compromisso que vocês, minhas irmãs, deveriam ter umas às outras no caminho. Eu consigo lembrar algumas irmãs que eu convivi e que, ou pelo menos que eu já ouvi falar, e que a vida delas ensinava tanto às irmãs. Eu me lembro da dona Beth Gomes, esposa do reverendo Vadislau Martins Gomes, uma mulher inteligentíssima. Quando o reverendo Vadislau foi homenageado com um livro, eu acho que deve ter, Rodrigo me ajude, umas 800 páginas, talvez mais, um livro chamado Corandel. Aquela mulher leu aquele livro, eu acho que ela leu em uma semana. Aquele livro. Uma leitora terrível. De família, de pessoas de grande sabedoria. Sua avó foi a primeira acadêmica no departamento de psicologia da universidade, eu acho que do Texas, eu não vou lembrar agora a universidade exatamente, mas de uma universidade lá nos Estados Unidos. O seu bisavô tinha acho que umas 2.000 patentes de invenções que ele fazia. Uma mulher, inclusive, se formou com seu marido em teologia, ela no Palavra da Vida. Mas olha, como ela ensinava. Eu já peguei ela, claro, assim, já conheci mais idosa, né? Então, como pude ver ali exatamente verdades que estão sendo ditas aqui por Paulo. E, minhas irmãs, isso não é um chamado apenas para ela porque era esposa de pastor, mas para todas as irmãs mais velhas. Porque agora, se referindo às mulheres mais jovens, Paulo diz que essas devem amar os seus maridos, amar os seus filhos. Claro, Paulo está falando com mulheres casadas. Você que é uma jovem que não é casada, aguarde um pouquinho, eu vou falar dos jovens mais para frente. Mas as mulheres recém-casadas devem aprender a amar os seus maridos, se sujeitarem inclusive a eles, diz o texto, se submeterem a ele, os seus maridos, não a todos os homens. Paulo está insistindo nisso, porque sabe da importância disso, porque afinal, muitas irmãs estavam abandonando o seu chamado para isso. Amar os seus filhos, o cuidado. Mais uma vez ele insiste, devem ser sensatas, equilibradas. Os mais velhos têm que ser equilibrados, as mais velhas têm que ser equilibradas, as recém-casadas têm que ser equilibradas. Acho que vocês já pegaram o ponto. Todo mundo tem que ser equilibrado. Todos nós somos chamados ao equilíbrio, ao centro, à sensatez. O texto fala que elas devem aprender a serem boas donas de casa. Literalmente o texto está dizendo a trabalharem bem dentro de casa. É o que o texto está dizendo literalmente. A serem boas trabalhadoras no lar.
mais uma vez nós podemos inferir que talvez algumas irmãs estavam abandonando a vida doméstica para talvez estarem mais atentas às questões relacionadas à vida eclesiástica. Não dá para entender muito bem, a dinâmica cultural é muito diferente da nossa, mas com certeza a gente pode ver muitos exemplos hoje. Muitas vezes nós vemos mulheres a semana inteira na igreja, reunião de oração, reunião de doutrina, pequeno grupo, não sei o que lá, não sei o que. Em todas elas ela pede pela conversão do marido. Ela só não está em casa para ver o marido, mas tirando isso, ela pede a conversão dele. Qual o problema? O problema é que ela abandonou o trabalho de casa. E veja, o trabalho doméstico ou de casa que Paulo está falando aqui, mais uma vez, nós não temos toda a certeza, não é exatamente lavar a louça e passar ferro. Até porque, vocês entendem, né? Não existia muito bem isso nessa época. Era bem diferente da nossa. O ponto aqui, trabalho doméstico envolvia estar ao lado do seu marido, servindo com ele, talvez como um artesão, os trabalhos que envolviam o lar. E especialmente, é claro, também a educação dos seus filhos. Portanto, a ideia aqui não é tanto, minhas irmãs, e ainda que isso seja bom, e isso deveria ser partilhado entre homens e mulheres, o trabalho doméstico, que nós chamamos hoje de trabalho doméstico, mas muito mais a convicção de estar presente no lar, junto com os seus maridos. A ideia de comunhão com o seu marido, seja ele crente ou não crente. Paulo diz que o não crente é purificado, santificado pelo crente. Portanto, não se torna impuro aquele que está casado com o ímpio. Ainda que, se você for casar, case no Senhor. Por isso, minhas irmãs, minhas jovens, você que é casada, menos de 5 anos de casamento, eu quero insistir com você, minha irmã. Seja atenta ao seu marido. Seja atenta aos cuidados para com ele, aos serviços não apenas domésticos, mas aos serviços com o seu marido. A ideia do partilhar no lar a vida a dois. Porque Paulo diz, se não for assim, você, minha irmã, abre margem. Veja aí o versículo 5 no finalzinho. Para que a palavra de Deus seja difamada. Olha só. Porque talvez alguns diriam, olha aí, essa mulher é crente, mas não para em casa. Essa mulher é crente, mas olha, o marido dela só vive sozinho. Essa mulher é crente, mas você não vê o casal juntos. Não. Nós podemos assim manifestar de fato a vontade do Senhor, unidos no Senhor. O texto continua, e agora Paulo se refere aos jovens. E eu vou acelerar um pouquinho, porque senão os professores da escola bíblica dominical vão reclamar comigo. Os jovens, diz Paulo, da mesma forma, da mesma doutrina, do mesmo ensino, devem ser ensinados, primeiro, a serem moderados. De novo, equilíbrio, moderação. A virtude está no equilíbrio. Os jovens devem ser encorajados, e Tito, como pastor, tinha essa missão. Agora se referindo ao MP, aos jovens, ao MJ. Essas siglas aqui da nossa igreja. Devem ser moderados.
porque devem ser coerentes em suas boas obras. Veja o versículo 6. Quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Inclusive, Paulo diz a Tito, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Tito era um jovem, era pastor da igreja, mas como jovem também precisava mostrar o exemplo do que o evangelho faz com que nós sejamos diferentes, como que nós vamos proceder. Assim, como um exemplo de boas obras, ele deveria estar pronto a mostrar como servir e fazer o bem dentro e fora da igreja. Ele precisava fazer isso, inclusive, no ensino, quando ele ensinava, porque ensinava com integridade, sem corromper a palavra, toda a palavra para todo o povo de Deus, com reverência, dignidade, em linguagem pura, sem reprovação. A forma como fala também vai mostrar, vai ensinar os jovens. Nós somos chamados a fazer isso. Seja você, jovem já casado, mais velho, servindo de exemplo aos mais jovens, sejam vocês jovens mais novos, vocês jovens que talvez tenham seus 20 anos, 16 anos, lembra que juventude aqui abarca de crianças, né, os mais velhos, até a idade mais ou menos aí de 30 e poucos anos, que era quando, era 40 anos na verdade, quando um homem se tornava, era considerado um homem maduro nessa cultura. Por que, diz Paulo? Olha que interessante. Versículo 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Percebe que há uma preocupação da parte de Paulo com os que estão de fora? Por quê, meus irmãos? Porque a nossa vida é fora também. Porque a nossa vida envolve como procedemos lá fora. Como você lida com seus colegas do trabalho, com seus colegas da universidade, com a sua vizinha, com o seu vizinho, com seus colegas da escola, com seus primos, com sua tia, com o seu tio, aquele do é para ver ou para comer? É aquele mesmo. Você tem que lidar com ele. Pelo menos uma vez por ano, está chegando o Natal, vai vir essa história. Arroz com uvas passas, sem uva passas, aquela discussão clássica de final de ano que vocês bem conhecem. Mas nós precisamos mostrar que o evangelho mudou a nossa vida. Que haja uma coerência em quem somos. Porque não adianta dizermos crer em Deus e não vivermos de fato assim. Porque estaremos dando razão aos adversários contra a igreja. O texto termina, versículo 9 e 10, falando das relações trabalhistas. O apóstolo Paulo agora trata daqueles que estão como escravos. Eu não tenho todo o tempo para lidar com as questões da cultura dessa época, mas basta que você lembre que a escravidão desse período não tem a ver com uma escravidão racial, mas com a escravidão por questões de dívida, especialmente. Também com guerra, mas especialmente dívida. Uma pessoa se endividava, não tinha como pagar a sua dívida, ela se tornava um escravo daquela pessoa que lhe estava devendo, para que por um período, às vezes por mais tempo que isso, ela pagasse a sua dívida com trabalho. Não havia banco para você procurar empréstimo e pagar sua dívida a outras pessoas. Você tem que pagar isso com trabalho, e geralmente isso envolvia escravidão. Agora, é claro, trabalhar como escravo não é bom. Inclusive, foram exatamente os cristãos que lutaram contra a escravidão. Primeiro, contra o tratamento mal que um senhor de escravos poderia ter com o seu escravo. Na cultura pagã, você era dono do corpo e você podia fazer o que quisesse.
para os cristãos nunca foi assim. E os cristãos sempre atacaram isso, sempre exortaram isso. Segundo, contra a própria instituição da escravidão, até que finalmente, em meados aí do século XIX, nós temos o fim. Final do século XVIII, início do século XIX, você tem o fim da escravidão, como instituição, pelo menos o início dela. Eu sei que ainda hoje nós temos as questões aí de escravidão, análoga, etc. Nós vamos discutir isso aqui. O ponto é que foi exatamente a religião cristã que questionou esse status quo. Mas o ponto que eu quero destacar é o contrário. É como proceder como um cristão trabalhando para os outros. Considerando que nós não estamos mais vivendo um período com escravidão, nós podemos olhar alguns princípios que o Evangelho nos conduz a viver em conformidade com aquilo que Deus quer para a gente. Primeiro, a submissão que como empregados devemos ter para com os nossos chefes. Submissão, é claro, que está circunscrita à autoridade do trabalho, né? Obviamente. Mas também não sejamos, diz o texto, respondões. A ideia, portanto, é que nós não sejamos agressivos na conversa com aqueles que estamos submissos no trabalho, mas respeitosos, sem roubo, porque devemos ser fiéis de confiança, manifestando a beleza da verdade de Deus em todo lugar, porque o crente verdadeiro faz diferença até no trabalho. E a diferença que você vai fazer no trabalho não é porque você vai colocar uma camisa assim, Jesus te ama. Você pode até usar essa camisa, mas se você é um mau empregado, é melhor nem usar. O que faz a diferença é que estejamos trabalhando com todo o empenho, sabendo que trabalhamos para Deus acima de tudo. Meus irmãos, o Evangelho não pode se tornar relevante, porque ele já é relevante. Nós não precisamos transformá-lo em relevante, porque o Evangelho sempre é relevante. Não há cultura, época, idade, profissão ou qualquer outra coisa que o Evangelho não tenha aplicação direta. O verdadeiro discípulo vive, portanto, em conformidade com a doutrina das Sagradas Escrituras, não para modificá-la, mas para se submeter a ela. Assim, amados irmãos, somos chamados a ser uma igreja relevante, não porque assimilamos a cultura, mas porque pregamos o Evangelho a todos. Mas porque vivemos o Evangelho todo, em todos os momentos de nossa vida. Nós não partimos a nossa vida como se fôssemos chamados a viver o Evangelho somente aqui. E lá fora, terra de ninguém. Não é assim. Você continua respondendo ao Senhor. A forma como você estuda, a forma como você trabalha, a forma como você fala, a forma como você se diverte, a forma como você lida com problemas, a forma como você lida com acusações, a forma como você briga com as pessoas, a forma como você não briga com as pessoas, tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Em coerência com aquilo que dizemos aqui, devemos viver. Porque, meus amados irmãos, a palavra do Senhor é para mim, é para você, é para todos nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa que se aplica à nossa vida como um todo. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse privilégio nessa manhã e Te pedir que abençoe-nos a fim de que vivamos, não importa em qual estágio da vida estejamos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade,
para a tua honra e glória, como um exemplo de prática cristã, Pai. Não trazendo motivos de blasfêmia, não trazendo, ó Deus, motivos para que as pessoas zombem, falem contra a igreja e contra o Senhor, mas antes, ó Deus, para que vendo com o nosso proceder, se envergonhem aqueles que tentam nos acusar, porque somos coerentes com aquilo que professamos em Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém.